O cheiro de café fresco ainda pairava na cozinha, quando Beatriz sentiu o primeiro sinal de que algo estava terrivelmente errado. Suas mãos tremiam enquanto segurava a xícara de porcelana branca, a mesma que usava todas as manhãs, há 15 anos de casamento com Roberto. Mas hoje o líquido escuro tinha um sabor amargo diferente, metálico, que fazia sua língua formigar de forma estranha. Está tudo bem, dona Beatriz? A voz suave de Marina, a doméstica que trabalhava em sua casa há apenas 3 meses, soou carinhosa como sempre. A jovem de 25 anos se aproximou com um sorriso gentil, seus olhos castanhos brilhando com preocupação genuína. Beatriz piscou várias vezes, tentando focar a visão que começava a ficar turva. Eu me sinto estranha. O café está com gosto diferente hoje. Marina pegou a xícara das mãos trêmulas de Beatriz com delicadeza. Deixe que eu faça outro para a senhora. Talvez o açúcar estivesse vencido. Sua voz mantinha o tom doce e cuidadoso que conquistara a confiança de toda a família Silva nos últimos meses. O mal-estar se intensificou rapidamente. Beatriz sentiu o estômago revirar violentamente enquanto tentava se levantar da mesa de jantar. Suas pernas pareciam feitas de gelatina e uma onda de náusea a atingiu como um soco no abdômen. Marina, chame o Roberto, por favor. Claro, dona Beatriz. O senhor Roberto está no escritório, não é? Marina segurou o braço de Beatriz com firmeza, ajudando-a a se manter de pé. Mas havia algo no toque da jovem que fez Beatriz se arrepiar. Uma frieza que contrastava com suas palavras gentis. Roberto Silva, advogado bem-sucedido de 52 anos, apareceu na cozinha com o rosto marcado pela preocupação. Seu cabelo grisalho estava desalinhado, e ele ainda usava o roupão de seda azul marinho que Beatriz lhe dera no último aniversário de casamento. O que aconteceu, amor? Ele envolveu a esposa com os braços, sentindo como ela tremia. Você está gelada. Não sei. O café estava com gosto estranho e agora me sinto. Beatriz não conseguiu terminar a frase. Uma onda de tontura a atingiu com tanta força que ela precisou se apoiar no peito do marido para não cair. Marina observava a cena com atenção, suas mãos pequenas e cuidadosas, limpando automaticamente a mesa. Posso chamar um médico, senhor Roberto? A dona Beatriz não está com boa aparência. Sim, ligue para o Dr. Mendes imediatamente. Roberto ajudou Beatriz a se sentar novamente, notando como suas pupilas estavam dilatadas de forma anormal. Uma preocupação genuína tomou conta de seu peito, quando percebeu que as mãos da esposa estavam ficando roxas nas pontas dos dedos. Enquanto Marina discava o número do médico com movimentos precisos e calmos, Beatriz lutava contra as ondas de confusão que nublavam seus pensamentos. Algo no comportamento da doméstica a incomodava profundamente, mas ela não conseguia identificar exatamente o que era. Talvez fosse a forma como Marina conhecia a localização de cada item na casa, como se tivesse nascido ali. Ou talvez fosse o jeito como ela às vezes olhava para Roberto, com uma familiaridade que ia além do respeito profissional. O Dr. Mendes vem a caminho, anunciou Marina, guardando o telefone no bolso do avental branco, impecavelmente limpo. Disse que chegará em 20 minutos. Roberto assentiu, acariciando os cabelos loiros de Beatriz, que estavam grudados de suor frio na testa. Obrigado, Marina. Não sei o que faríamos sem você, nestas horas. Um sorriso quase imperceptível passou pelos lábios de Marina antes que ela baixasse os olhos modestamente. É minha obrigação cuidar da família, senhor Roberto. Esta casa, esta família significa tudo para mim. Beatriz tentou se concentrar nas palavras da doméstica, mas sua mente parecia estar envolvida em algodão. As vozes soavam distantes e abafadas, como se viessem de outro mundo. Mesmo assim,
Algo na entonação de Marina quando ela disse esta família fez um alarme soar, em algum canto ainda lúcido de sua consciência. Marina, murmurou Beatriz com dificuldade. De onde você disse que veio mesmo? Esqueci. A jovem hesitou por uma fração de segundo antes de responder. De Belo Horizonte, dona Beatriz. Vim para São Paulo procurando trabalho, lembra? Conversamos sobre isso no primeiro dia. Mas Beatriz não se lembrava de nenhuma conversa sobre Belo Horizonte. Na verdade, quanto mais tentava se lembrar da entrevista com Marina 3 meses atrás, mais suas memórias pareciam borradas e inconsistentes. Como se alguém tivesse passado uma borracha sobre partes importantes de sua vida recente. Roberto notou a respiração irregular da esposa e sentiu o pânico crescer em seu peito. Beatriz, fique comigo. O médico já vem chegando. Marina se movimentava pela cozinha com eficiência silenciosa, guardando a xícara de café em local que Beatriz não conseguiu identificar. Seus movimentos eram fluidos e naturais, como se ela conhecesse cada centímetro daquele espaço há anos, não apenas 3 meses. Senhor Roberto, disse Marina suavemente, talvez seja melhor levarmos a dona Beatriz para o quarto. Ela ficará mais confortável lá enquanto esperamos o doutor. Enquanto Roberto ajudava Beatriz a caminhar lentamente pelo corredor, ela notou algo que fez seu sangue gelar nas veias. Na parede da sala havia uma foto da família Silva, tirada no último Natal. Mas quando olhou para o reflexo no vidro da moldura, viu Marina observando a foto com uma expressão que não era de uma funcionária admirando seus patrões. Era a expressão de alguém que se considerava parte daquela família. No quarto, enquanto Roberto ajeitava os travesseiros e Marina trazia um copo d'água, Beatriz percebeu outro detalhe perturbador. Marina conhecia a localização exata de cada gaveta, cada interruptor, cada objeto pessoal do casal. Quando precisou de uma toalha, foi diretamente ao armário certo, na prateleira certa, sem hesitar ou perguntar. Como você sabe onde fica tudo? A pergunta saiu dos lábios de Beatriz como um sussurro rouco. Marina parou, a toalha nas mãos, e pela primeira vez seus olhos mostraram algo diferente da doçura habitual. Por um instante fugaz, Beatriz viu frieza, cálculo e algo mais. Algo que parecia familiaridade antiga. Desculpe, dona Beatriz. Você já esteve aqui antes de trabalhar para nós. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Roberto olhou de Marina para Beatriz, confuso com a pergunta estranha. Marina, por sua vez, recuperou rapidamente sua expressão doce e preocupada. Não, senhora. Nunca estive aqui antes. Talvez eu tenha boa memória para esses detalhes. Ela se aproximou da cama com um copo d'água. Beba um pouco, vai ajudar. Mas quando Marina estendeu o copo, Beatriz notou algo que fez seu coração acelerar perigosamente. Na mão esquerda da jovem, havia uma pequena cicatriz em forma de lua crescente, bem no meio da palma. A mesma cicatriz que Roberto tinha na mão direita. A mesma cicatriz que ele sempre dizia ter ganhado na infância, brincando no quintal da casa de seus pais em Santos. Beatriz sentiu o mundo girar ao seu redor, enquanto peças de um quebra-cabeças impossível começavam a se encaixar em sua mente confusa. O formato dos olhos de Marina, o jeito como ela inclinava a cabeça ao sorrir, até mesmo a forma como ela segurava objetos. Tudo lembrava Roberto. O Dr. Mendes chegou exatamente 20 minutos depois, como prometido. Seu rosto barbado e experiente mostrava preocupação enquanto examinava Beatriz, que continuava pálida e com tremores intermitentes. Roberto segurava sua mão, tentando transmitir força através do toque, mas seus próprios dedos tremiam ligeiramente. Os sintomas são consistentes com intoxicação alimentar, disse o médico após completar o exame básico, mas também podem indicar reação alérgica severa. Ou, ele hesitou, olhando para Roberto com seriedade.
ou ingestão de alguma substância tóxica. Marina, que havia permanecido discretamente no canto do quarto durante o exame, deu um passo à frente. Doutor, posso sugerir algo? Talvez tenha sido o leite. Notei que estava com cheiro meio estranho ontem, mas pensei que ainda estava bom. Você usou esse leite no café da manhã? O Dr. Mendes se virou para Marina com interesse profissional. Sim, senhor. Sempre preparo o café da Dona Beatriz do jeito que ela gosta, com 2 colheres de açúcar e um pouco de leite. Marina falava com a naturalidade de quem executava aquela rotina há anos. Não apenas 3 meses. Beatriz tentou se concentrar na conversa, mas algo na explicação de Marina não fazia sentido. Ela nunca tomava café com leite. Era intolerante à lactose desde a adolescência, e Roberto sabia disso perfeitamente. Como Marina poderia cometer esse erro básico? Marina, murmurou Beatriz com dificuldade. Eu não tomo leite. Você sabe disso. A jovem piscou várias vezes, como se processando a informação. Nossa, é verdade. Que cabeça a minha. A senhora sempre pede café puro. Ela riu nervosamente, levando a mão ao peito. Desculpe, Dona Beatriz. Acho que me confundi com os hábitos da minha antiga patroa. Roberto franzou a testa. Era estranho Marina cometer um erro tão básico depois de 3 meses preparando o café de Beatriz diariamente. Mas antes que pudesse questionar, o Dr. Mendes interrompeu seus pensamentos. Preciso fazer alguns exames de sangue para ter certeza do que causou essa reação. Posso colher aqui mesmo. O médico abriu sua maleta preta e começou a preparar os materiais necessários. Enquanto o doutor trabalhava, Marina se ofereceu para ir à cozinha buscar mais água e talvez preparar um chá calmante. Assim que ela saiu do quarto, Beatriz segurou o braço de Roberto com força surpreendente. Roberto, preciso te contar algo. Sua voz saiu como um sussurro urgente. Marina tem a mesma cicatriz que você, na mão esquerda. Roberto olhou para a esposa com preocupação crescente. Amor, você está delirando por causa da intoxicação. Que cicatriz? A cicatriz em forma de lua crescente. Aquela que você tem desde criança. Beatriz tentou se sentar na cama, mas a tontura a forçou a se deitar novamente. Ela estava segurando o copo d'água e eu vi claramente. O Dr. Mendes parou de preparar a seringa e olhou para o casal. Alucinações visuais podem ser sintoma de intoxicação por alguns compostos químicos. Senhor Roberto, a senhora tem acesso a produtos de limpeza, pesticidas ou medicamentos em casa. Apenas os produtos normais de limpeza que Marina usa. E meus medicamentos para pressão, que guardo trancados no banheiro. Roberto se sentia cada vez mais confuso e preocupado. Quando Marina retornou com uma bandeja contendo chá de camomila e biscoitos, Beatriz fez questão de observar suas mãos cuidadosamente. E lá estava inconfundível, a pequena cicatriz em formato de lua crescente na palma da mão esquerda. Marina, disse Beatriz, tentando manter a voz firme, como você machucou a mão? A jovem olhou para a própria palma como se a visse pela primeira vez. Ah, isso! Foi na infância. Caí no quintal da casa dos meus pais e me cortei em um pedaço de vidro. Ela falou com naturalidade, mas Roberto sentiu um arrepio inexplicável percorrer sua espinha. Aquela era exatamente a mesma história que ele contava sobre sua própria cicatriz. O Dr. Mendes coletou o sangue de Beatriz e prometeu ter os resultados preliminares em algumas horas. Depois que ele partiu, a tensão no quarto se tornou palpável. Roberto caminhava nervosamente de um lado para outro, enquanto Marina organizava meticulosamente os remédios na mesa de cabeceira. Roberto, murmurou Beatriz, você pode ficar sozinho comigo um momento? Marina ergueu os olhos do trabalho. Claro, dona Beatriz. Vou preparar um almoço leve para quando a senhora se sentir melhor. Ela saiu do quarto com passos silenciosos, fechando a porta suavemente atrás de si. Escuta o que vou te dizer, sussurrou Beatriz, puxando o marido para mais perto.
Essa menina sabe coisas sobre esta casa que não deveria saber. Ela conhece a localização de tudo, os nossos hábitos, até mesmo. Beatriz hesitou, sabendo como soaria absurdo, até mesmo detalhes íntimos sobre nós. Roberto se sentou na beira da cama, massageando as têmporas. Beatriz, você está assustada por causa do mal-estar. É natural que... Não. A interrupção foi mais forte do que Beatriz pretendia. Ontem eu a encontrei no seu escritório. Ela disse que estava limpando, mas estava sentada na sua cadeira, mexendo nos seus papéis. E quando me viu, não demonstrou nem um pouco de constrangimento. Roberto sentiu um nó se formar em seu estômago. Ele não havia mencionado a Beatriz que havia encontrado alguns de seus documentos fora do lugar nos últimos dias. Documentos importantes relacionados ao testamento e às propriedades da família. Que tipo de papéis? Perguntou ele, tentando manter a voz calma. Não sei, mas vi que eram documentos antigos com fotografias. Ela estava olhando as fotos com muita atenção. Beatriz fechou os olhos, tentando se lembrar de mais detalhes através da névoa que ainda cobria sua mente. Roberto, você já teve outras mulheres? Antes de mim? A pergunta pegou Roberto completamente desprevenido. Beatriz, por que está perguntando isso agora? Porque quando Marina olha para você, não é como uma funcionária olha para seu patrão. É como alguém que o conhece há muito tempo. Como alguém que tem direitos sobre você. Roberto permaneceu em silêncio por um longo momento. Havia algo que ele nunca contara a Beatriz. Algo de seu passado que julgara irrelevante para o casamento deles. Quando tinha 22 anos, havia se envolvido com uma jovem chamada Helena durante seus estudos de direito. O relacionamento foi intenso, mas breve, terminando quando ela desapareceu subitamente da cidade sem explicações. Houve alguém, admitiu finalmente, muito antes de te conhecer. Mas não tem nada a ver com Marina. Beatriz abriu os olhos e estudou o rosto do marido. Como ela se chamava? Helena. Helena Marina Santos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Beatriz sentiu o sangue gelar em suas veias, enquanto as peças do quebra-cabeças começavam a se encaixar de forma aterrorizante. Roberto, sussurrou ela. Qual é o nome completo da nossa doméstica? Roberto engoliu em seco. Marina. Marina Santos. Do lado de fora do quarto, encostada à porta, Marina sorriu. Suas mãos pequenas e cuidadosas seguravam um frasco pequeno de vidro, meio vazio, com um líquido incolor que não tinha cheiro nem sabor, quando misturado ao café. Ela havia esperado 25 anos por este momento. 25 anos desde que descobriu quem era seu pai. Na manhã seguinte, Beatriz acordou sentindo-se fisicamente melhor, mas com uma sensação de pavor que crescia a cada minuto que passava. Os resultados dos exames haviam mostrado traços de um composto químico não identificado em seu sangue, mas em quantidade insuficiente para causar dano permanente. Marina havia preparado o café da manhã, com a mesma dedicação de sempre, mas desta vez Beatriz observou cada movimento da jovem com atenção microscópica. A forma como ela manuseava os utensílios, como conhecia a localização exata de cada item, como seus olhos às vezes se demoravam nos retratos de família espalhados pela casa. Marina, disse Beatriz cuidadosamente, você tem família em Belo Horizonte? A jovem parou de arrumar as flores do vaso da mesa de jantar e se virou com seu sorriso habitual. Tenho sim. Minha mãe mora lá. E seu pai? O sorriso vacilou por uma fração de segundo. Meu pai. Eu nunca o conheci direito. Minha mãe sempre disse que ele era um homem importante, que tinha sua própria família. Roberto, que bebia seu café enquanto lia o jornal, ergueu os olhos discretamente. Algo na voz de Marina, quando ela falou sobre o pai, lhe soou familiar, carregado de uma mágoa antiga que ele reconhecia.
Deve ter sido difícil crescer sem pai, comentou Beatriz, observando atentamente a reação da jovem. Marina baixou os olhos, suas mãos se contraindo ligeiramente. Foi sim, principalmente quando descobri que ele vivia aqui em São Paulo, tão perto, mas nunca quis me conhecer. As palavras caíram como bombas no silêncio da sala de jantar. Roberto deixou o jornal cair de suas mãos e Beatriz sentiu o coração acelerar perigosamente. Ele vive em São Paulo. A voz de Roberto saiu mais aguda do que pretendia. Marina ergueu os olhos e o encarou diretamente pela primeira vez desde que começara a trabalhar na casa. Vive sim. Um advogado bem-sucedido, casado há 15 anos, mora numa casa linda no Jardim Paulista. O silêncio que se seguiu foi cortado apenas pelo som do relógio de parede marcando os segundos. Beatriz sentia como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés, enquanto Roberto parecia ter se transformado em pedra. Marina, sussurrou Beatriz, o que exatamente você está fazendo aqui? A jovem se endireitou lentamente e pela primeira vez sua máscara de doçura e submissão começou a escorregar. Estou conhecendo minha família, dona Beatriz. A família que sempre me foi negada. Roberto se levantou abruptamente da cadeira, fazendo-a ranger contra o chão. Isso é impossível. Helena nunca me disse que estava grávida. Ela simplesmente desapareceu. Minha mãe desapareceu porque você disse a ela que nunca assumiria uma criança, replicou Marina, sua voz mantendo o tom calmo, mas com uma frieza cortante por baixo. Disse que tinha planos para o futuro, que uma família seria um obstáculo para sua carreira. As memórias voltaram para Roberto como uma avalanche. Ele se lembrava da última conversa com Helena, quando ela tentara contar-lhe algo importante, e ele a havia interrompido, dizendo que estava muito ocupado com os estudos para lidar com complicações. Lembrava-se vagamente de ela mencionar algo sobre consequências, mas ele havia saído correndo para uma prova importante. Eu não sabia, murmurou Roberto, desabando na cadeira novamente. Por Deus, eu não sabia que você existia. Marina riu, mas não havia alegria no som. Claro que não sabia, porque nunca se preocupou em descobrir. Minha mãe tentou contatá-lo várias vezes nos primeiros anos. Mandava cartas, fotos minhas. Você se lembra das cartas, pai? A palavra pai saiu com tanto veneno que Roberto se encolheu fisicamente. Eu mudei de endereço várias vezes durante a faculdade. Nunca recebi nenhuma carta. Mentira. Marina se aproximou da mesa, suas mãos se apoiando na superfície de madeira. Você recebeu pelo menos 3 cartas. Uma quando eu completei 5 anos, outra aos 10 e a última aos 15. Na última, minha mãe até colocou uma foto minha. Você não se lembra de ter jogado fora uma foto de uma menina de 15 anos que se parecia exatamente com você nesta idade? Roberto sentiu o sangue drenar de seu rosto. Ele se lembrava vagamente de uma foto que havia encontrado em sua correspondência anos atrás. Uma menina de cabelos castanhos e olhos que pareciam familiares, mas havia assumido que era alguma propaganda ou engano dos Correios. Beatriz observava a cena com horror crescente, mas uma parte de sua mente ainda funcionava analiticamente. Marina, como você conseguiu este emprego? Como soube que nós estávamos procurando uma doméstica? Marina se virou para ela com um sorriso que agora era puramente predatório. Eu não consegui o emprego por acaso, dona Beatriz. Eu planejei isso por meses. Estudei os hábitos de vocês. Descobri quando a doméstica anterior iria sair. Até mesmo criei as referências falsas que apresentei. Você nos vigiou? A voz de Beatriz tremeu. Durante quase 1 ano. Sei que você vai à academia às segundas, quartas e sextas. Sei que Roberto trabalha até tarde às terças e quintas. Sei que vocês jantam fora todo sábado no mesmo restaurante italiano. Sei que vocês tentaram ter filhos durante 10 anos e não conseguiram.
As palavras de Marina eram como facas, precisas e cortantes. Roberto se levantou novamente, desta vez com raiva. O que você quer de nós? Dinheiro? Reconhecimento? Marina inclinou a cabeça, estudando-o como se ele fosse um espécime interessante. O que eu quero? Ela riu suavemente. Eu quero que você sinta o que é perder tudo o que ama. Quero que você experimente o abandono, a rejeição, a sensação de não pertencer a lugar nenhum. Nós podemos conversar, disse Beatriz rapidamente, tentando encontrar uma saída para a situação. Podemos resolver isso como uma família. Família? Marina virou-se para ela com olhos brilhando de fúria mal contida. Você não é minha família, dona Beatriz. Você é apenas a mulher que tomou o lugar que minha mãe deveria ter ocupado. Beatriz sentiu como se tivesse sido esbofeteada. Marina, eu não sabia que Roberto tinha um passado com sua mãe. Eu não roubei nada de ninguém. Não roubou? Marina se aproximou ainda mais, sua voz se tornando um sussurro venenoso. Esta casa, este estilo de vida, este homem, tudo isso deveria ter sido nosso. Minha mãe morreu trabalhando como faxineira para sustentar a filha que ele abandonou, enquanto vocês viviam em luxury, sem nunca se preocupar com as consequências dos atos dele. Roberto sentiu as pernas fraquejarem. Helena está morta. Câncer de pulmão, aos 43 anos. Estresse, trabalho excessivo, falta de recursos para tratamento adequado. Marina enumerou as causas com frieza clínica. Morreu chamando seu nome, sabia? Até o fim ela acreditava que você um dia voltaria para nós. A culpa atingiu Roberto como um tsunami. Ele se agarrou na mesa para não cair, enquanto lágrimas que ele não sabia que tinha começaram a escorrer por seu rosto. Eu sinto muito, murmurou ele. Por Deus, eu sinto tanto. Suas lágrimas não trazem minha mãe de volta, disse Marina com desdém. E não apagam 25 anos de abandono. Beatriz, lutando contra o pânico, tentou pensar racionalmente. Marina, o que aconteceu ontem? O que você colocou no meu café? Marina sorriu, e desta vez não havia nenhum traço da jovem doce e prestativa que eles conheciam. Apenas um pouquinho de algo para deixá-la mais receptiva à verdade. Nada que causasse dano permanente. Ainda. A palavra ainda ecoou no ar como uma ameaça mortal. Roberto ergueu os olhos, tentando encontrar algum vestígio da filha, que descobrira ter perdido nos olhos frios da mulher à sua frente. O que você quer que eu faça? Como posso compensar tudo isso? Marina se afastou da mesa e caminhou até a janela, observando o jardim bem cuidado da casa que deveria ter sido seu lar de infância. Eu quero justiça, pai. E justiça, às vezes, exige sacrifícios. Nos dias que se seguiram à revelação, a casa dos Silva se transformou num campo minado psicológico. Marina continuava executando suas tarefas domésticas com a mesma eficiência de sempre. Mas agora cada gesto carregava uma carga de ameaça velada. Beatriz não conseguia mais comer ou beber nada que a jovem houvesse preparado, e Roberto caminhava pela casa como um fantasma, carregando o peso esmagador da culpa. Foi numa quinta-feira chuvosa que Marina decidiu mostrar suas verdadeiras cartas. Ela esperou até Roberto sair para o escritório e Beatriz estar sozinha em casa, supostamente descansando no quarto, após uma noite insone. Dona Beatriz, chamou Marina suavemente da porta do quarto. Posso entrar? Tenho algo para mostrar à senhora. Beatriz estava sentada na poltrona junto à janela, observando a chuva cair no jardim. Virou-se lentamente, notando que Marina carregava uma caixa de sapatos velha. O que é isso? Marina entrou no quarto e fechou a porta atrás de si, um gesto que fez Beatriz se arrepiar. São algumas lembranças da minha mãe. Achei que talvez a senhora gostasse de conhecer a mulher que teve a honra de carregar a primeira filha do seu marido.
As palavras foram ditas com uma doçura envenenada que fez Beatriz compreender que estava prestes a ouvir algo terrível. Marina se sentou na beira da cama e abriu a caixa cuidadosamente. A primeira coisa que tirou foi uma fotografia desbotada de uma jovem morena, de olhos castanhos, sorrindo para a câmera. Ela era bonita, mas havia uma vulnerabilidade em seu rosto que tocou o coração de Beatriz. Esta é minha mãe aos 20 anos, quando conheceu Roberto, disse Marina, estendendo a foto para Beatriz. Ela estava no último ano de pedagogia. Queria ser professora, dar aulas para crianças pequenas. Beatriz pegou a fotografia com mãos trêmulas. A jovem da foto realmente se parecia com Marina. Mas havia algo mais. Algo nos olhos, no formato do rosto, que lembrava Roberto. Ela nunca conseguiu terminar a faculdade, continuou Marina, tirando outros itens da caixa. Quando descobriu que estava grávida de mim, tentou contar ao seu Roberto, mas ele estava muito ocupado com a própria carreira para se preocupar com as consequências de suas aventuras. Marina mostrou a Beatriz várias cartas amareladas pelo tempo. Ela escreveu para ele durante anos. Olhe esta aqui, escrita quando eu tinha 3 anos e estava doente com pneumonia. Beatriz leu algumas linhas da carta com crescente horror. Helena implorava por ajuda. Descrevia como estava trabalhando 2 empregos para pagar as contas médicas, como Marina chorava todas as noites, perguntando por que não tinha pai como as outras crianças. Roberto realmente nunca viu essas cartas? Perguntou Beatriz, sua voz quase inaudível. Oh, ele viu, sim, respondeu Marina com frieza. Principalmente esta última aqui. Ela tirou um envelope mais novo da caixa. Esta carta foi devolvida para minha mãe com uma anotação na lateral. Quer ver o que seu maravilhoso marido escreveu? Beatriz pegou o envelope com mãos trêmulas. Na lateral, reconheceu a caligrafia de Roberto. Não aceito chantagem emocional. Procure o verdadeiro pai da criança. A crueldade das palavras a atingiu como um soco no estômago. Meu Deus! Minha mãe guardou esta carta até morrer, disse Marina, sua voz se tornando mais dura. Era a prova definitiva de que o homem que ela amou a considerava uma mentirosa e uma oportunista. Beatriz fechou os olhos tentando processar a magnitude da revelação. Marina, eu não sabia de nada disso. Se soubesse... Se soubesse... O quê? Marina se levantou abruptamente. Teria convencido Roberto a fazer a coisa certa? Teria aberto mão da sua vida confortável para dividir com a filha bastarda dele? A hostilidade na voz de Marina fez Beatriz se encolher na poltrona. Eu não sei, mas uma criança não merece pagar pelos erros dos pais. Marina riu amargamente. Que belo discurso, dona Beatriz. Mas onde estava essa sabedoria quando eu passava fome, porque minha mãe não conseguia comprar comida suficiente? Onde estava quando eu apanhava na escola porque não tinha roupas adequadas? Beatriz sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Marina, por favor, deixe-me ajudar agora. Podemos. Ajudar? Marina se aproximou da poltrona onde Beatriz estava sentada. A senhora quer ajudar? Então vou lhe dar essa oportunidade. Marina voltou à caixa e tirou um pequeno frasco de vidro, idêntico ao que Beatriz havia visto em seus pesadelos sobre o café envenenado. Sabe o que é isso, dona Beatriz? Beatriz sentiu o terror se espalhar por seu corpo como gelo. Marina, por favor. É a mesma substância que coloquei no seu café outro dia. Só que desta vez, a dose será um pouco maior. Marina segurou o frasco contra a luz, observando o líquido incolor se mover lentamente. O suficiente para que a senhora tenha tempo de escrever uma carta de despedida antes de, digamos, partir para um lugar melhor. Beatriz tentou se levantar da poltrona, mas Marina foi mais rápida. Ela empurrou a mulher mais velha de volta ao assento com força surpreendente. Não se mova, dona Beatriz. Seria uma pena se eu precisasse usar métodos mais
diretos. O que você quer? A voz de Beatriz saiu como um gemido desesperado. Quero que Roberto sinta o que é perder alguém que ama. Quero que ele viva com a culpa, como minha mãe viveu com a rejeição. Marina abriu o frasco cuidadosamente. E depois, quando ele estiver destruído pela sua morte, vou contar a verdade sobre quem eu sou. Beatriz percebeu que estava lidando com alguém muito além da racionalidade. Marina, se você me matar, Roberto nunca irá amá-la como filha. Você só vai destruir qualquer chance de ter a família que sempre quis. Marina parou, o frasco a meio caminho da boca de Beatriz. Por um momento, algo humano passou por seus olhos. Eu não quero o amor dele, disse finalmente, mas sua voz tremeu ligeiramente. Quero sua destruição. Foi nesse momento que ambas ouviram a chave girando na fechadura da porta de entrada. Roberto havia voltado mais cedo do trabalho. Marina reagiu instantaneamente, guardando o frasco no bolso do avental e forçando um sorriso doce em seus lábios. Lembre-se, Dona Beatriz, sussurrou ela rapidamente. Uma palavra sobre nossa conversa e eu garanto que a próxima dose não será tão gentil. Quando Roberto entrou no quarto minutos depois, encontrou sua esposa visivelmente abalada e Marina organizando inocentemente as roupas no armário. Tudo bem aqui? Perguntou ele, notando a tensão no ar. Claro, senhor Roberto, respondeu Marina com sua voz doce habitual. Estava apenas mostrando para a dona Beatriz algumas fotos antigas que encontrei no sótão. Memórias de família. Sabe como é. Roberto assentiu distraidamente, mas Beatriz captou a mensagem cruel por trás das palavras. Marina havia transformado as lembranças mais dolorosas de sua mãe em armas psicológicas. Aquela noite, Beatriz ficou acordada até tarde, observando Marina através da janela do quarto. A jovem estava no jardim, regando as plantas com cuidado meticuloso. Mas no brilho da lua, Beatriz podia ver que ela estava conversando sozinha, seus lábios se movendo em palavras inaudíveis. E pelas expressões que passavam por seu rosto, Beatriz percebeu que Marina estava conversando com alguém que só ela podia ver, conversando com sua mãe morta. A descoberta de que Marina falava com fantasmas foi apenas o primeiro de muitos segredos perturbadores que Beatriz começou a desvendar nos dias seguintes. Determinada a proteger a si mesma e ao marido, ela começou a investigar discretamente o passado da jovem, aproveitando os momentos em que Marina saía para fazer compras ou Roberto estava no trabalho. Foi no quarto de Marina, no pequeno cômodo nos fundos da casa que servia como dependência de empregada, que Beatriz fez suas descobertas mais aterrorizantes. Escondida debaixo do colchão, encontrou uma pasta cheia de documentos, fotografias e anotações meticulosamente organizadas. As primeiras páginas continham informações detalhadas sobre a rotina da família Silva, horários, hábitos, preferências, vulnerabilidades. Marina havia documentado tudo com precisão cirúrgica, incluindo detalhes que uma simples doméstica jamais deveria saber. Roberto tem pressão alta e toma remédio todas as manhãs. Lia uma das anotações. Esconde os comprimidos no armário do banheiro porque não quer que Beatriz se preocupe. Dose: 2 comprimidos de 20 miligramas. Beatriz sentiu um calafrio ao ler aquilo. Como Marina sabia sobre a medicação secreta de Roberto? E por que estava anotando as doses? Continuando a revisar os documentos, Beatriz encontrou algo ainda mais assustador. Fotografias da casa tiradas de diferentes ângulos externos, plantas detalhadas de todos os cômodos e até mesmo cópias das chaves de todas as portas. Ela entrava aqui antes de começar a trabalhar para nós, murmurou Beatriz para si mesma, sentindo náusea crescer em seu estômago. Mas o pior ainda estava por vir. No fundo da pasta, Beatriz encontrou uma seção intitulada Outras Famílias.
Seu sangue gelou quando abriu aquela parte e viu fotografias de casais desconhecidos, todos com aparência de classe média alta, todos com a mesma idade, aproximada de Roberto. Havia 3 casais diferentes, cada um com sua própria subseção de documentos, e ao lado da foto de cada mulher havia uma anotação vermelha. Concluído. Com mãos trêmulas, Beatriz leu os detalhes de cada caso. O primeiro casal, Eduardo Santos e Márcia Santos, sem filhos após 12 anos de casamento. Márcia faleceu em acidente doméstico em 2022. Intoxicação por gás. Eduardo não superou a perda e se mudou para interior. O segundo casal, Carlos Mendonça e Ana Mendonça, tentaram adoção sem sucesso. Ana desenvolveu depressão severa e cometeu suicídio em 2023. Overdose de medicamentos. Carlos vendeu tudo e desapareceu. O terceiro casal, Fernando Lima e Patrícia Lima. Casamento estável, sem filhos. Patrícia morreu subitamente em 2024. Causas naturais, não determinadas. Fernando está internado em clínica psiquiátrica. Beatriz deixou os papéis caírem de suas mãos, enquanto a terrível verdade se revelava. Marina não era apenas uma filha abandonada em busca de vingança. Ela era uma serial killer que havia estado praticando sua arte macabra em outras famílias antes de chegar ao Silva. E todas as vítimas eram mulheres casadas com homens que poderiam ser seu pai. O som de passos no corredor fez Beatriz entrar em pânico. Rapidamente, ela recolocou os documentos na pasta e a escondeu novamente debaixo do colchão, saindo do quarto poucos segundos antes de Marina aparecer na cozinha com sacolas de compras. "Boa tarde, dona Beatriz", disse Marina com seu sorriso habitual. "Comprei ingredientes frescos para fazer aquela feijoada que o senhor Roberto tanto gosta." Beatriz forçou um sorriso, tentando controlar os tremores em suas mãos. Que bom, Marina." Marina inclinou a cabeça, estudando o rosto de Beatriz. "A senhora está bem? Parece um pouco pálida." "Estou bem, obrigada." Beatriz começou a se afastar, mas Marina a segurou gentilmente pelo braço. "Dona Beatriz, eu queria pedir desculpas pela nossa conversa de ontem. Acho que me deixei levar pelas emoções ao falar sobre minha mãe." A voz de Marina soava sinceramente arrependida. "Sei que não é culpa da senhora o que aconteceu no passado." Por um momento, Beatriz quase acreditou que havia interpretado mal as evidências. Quase permitiu que a aparente sinceridade de Marina a convencesse de que tudo não passava de paranoia. Mas então ela notou que Marina não havia soltado seu braço. E o aperto, embora ainda parecesse gentil, tinha se tornado mais firme. "Marina", disse Beatriz cuidadosamente, "você pode me soltar, por favor?" Marina sorriu, mas seus olhos permaneceram frios. "Claro, dona Beatriz." "Desculpe." Ela soltou o braço de Beatriz, mas não antes de apertar ligeiramente, o suficiente para deixar uma marca vermelha na pele. Naquela noite, Beatriz esperou até ter certeza de que Marina estava dormindo antes de contar tudo a Roberto. Ela o levou ao escritório, fechou a porta e sussurrou urgentemente sobre suas descobertas. Roberto ouviu em silêncio crescente, sua face ficando mais pálida a cada revelação. Quando Beatriz terminou, ele desabou na cadeira como um homem que acabara de receber uma sentença de morte. "Meu Deus", murmurou ele, "o que eu fiz? O que nós fizemos para merecer isso? Roberto, precisamos chamar a polícia. Agora." Beatriz pegou o telefone, mas Roberto segurou sua mão. "Espera. Se chamarmos a polícia baseados apenas no que você encontrou, ela pode destruir as evidências e desaparecer. Precisamos de mais provas." "Mais provas?" Beatriz o encarou com incredulidade. "Roberto, ela matou 3 pessoas.
Ela está planejando me matar. Eu sei. Roberto passou as mãos pelos cabelos desesperado. Mas pensa bem. Os documentos podem ser forjados. As anotações podem ser interpretadas como... Não sei. Pesquisa para um livro. Ou algo assim. Precisamos pegá-la em flagrante. Beatriz sentiu como se estivesse conversando com um estranho. Você está sugerindo que eu seja isca? Que eu permita que sua filha psicopata tente me envenenar para termos evidências? Não é isso. Roberto se levantou e começou a andar nervosamente pelo escritório. É que ela é minha filha, Beatriz, meu próprio sangue. Talvez ainda haja uma chance de salvá-la. A ingenuidade de Roberto fez Beatriz perceber que ela estava completamente sozinha naquela situação. O homem que ela amava há 15 anos ainda se recusava a aceitar a realidade sobre a criatura que ele havia ajudado a criar, através de seu abandono. Roberto, disse ela com voz firme, amanhã de manhã eu vou sair de casa e ligar para a polícia de um local seguro, com ou sem sua aprovação. Roberto a encarou por um longo momento antes de assentir lentamente. Talvez você esteja certa. Talvez seja a única forma. Mas quando Beatriz acordou na manhã seguinte, Roberto havia desaparecido. E Marina estava na cozinha preparando o café da manhã, cantarolando suavemente uma canção de ninar. Bom dia, dona Beatriz, disse ela alegremente. O senhor Roberto saiu bem cedo. Deixou um recado dizendo que tinha uma viagem de negócios urgente e que voltaria só no final da semana. Beatriz sentiu o mundo girar ao seu redor. Roberto havia fugido, deixando-a sozinha com uma serial killer que agora não precisava mais se preocupar em manter as aparências. Marina se aproximou com uma xícara de café fumegante. Preparei seu café exatamente como a senhora gosta. Café puro, sem leite, com 2 colheres de açúcar. E quando Beatriz olhou nos olhos de Marina, viu que toda a pretensão de cordialidade havia desaparecido. Só restava a frieza calculista de um predador que finalmente havia encurralado sua presa. Sozinha na casa com Marina, Beatriz percebeu que estava lutando não apenas pela própria vida, mas contra o tempo. A cada hora que passava, a jovem se tornava mais audaciosa, abandonando completamente a fachada de doméstica prestativa. Sabe, dona Beatriz, disse Marina casualmente enquanto preparava o almoço, é interessante como as pessoas revelam sua verdadeira natureza quando se sentem ameaçadas. Seu marido, por exemplo, mostrou exatamente o mesmo padrão de comportamento do meu pai biológico. Foge quando as coisas ficam difíceis. Beatriz, sentada à mesa da cozinha, forçava-se a manter a compostura. Roberto não fugiu. Ele deve ter ido buscar ajuda. Marina riu, um som que agora soava completamente desprovido de humor. Ajuda? Ele levou 2 malas, dona Beatriz. 2 malas e todos os cartões de crédito. Isso não parece alguém que planeja voltar em breve. O comentário sobre os cartões de crédito fez Beatriz perceber que Marina havia vasculhado os pertences de Roberto com detalhes minuciosos. Como sabia sobre as malas? Como havia observado Roberto saindo sem que Beatriz percebesse? Você esteve no nosso quarto, disse Beatriz, não como pergunta, mas como afirmação. Estive em todos os cômodos desta casa, dona Beatriz. Várias vezes durante os últimos 3 meses. Marina continuou picando legumes com movimentos precisos e mecânicos. É incrível como as pessoas deixam suas vidas abertas quando confiam em alguém. Marina parou de cortar e se virou para encarar Beatriz. Por exemplo, eu sei que a senhora toma remédios para a ansiedade escondido do Roberto. Sei que chora no banho às terças-feiras, sempre às terças. Sei que a senhora telefona para sua irmã em Recife toda sexta à noite e mente sobre como está feliz no casamento. Cada revelação era como uma facada no peito de Beatriz. Marina havia violado não apenas sua privacidade física, mas também seus segredos mais íntimos. Como você, Beatriz começou, mas Marina a interrompeu.
Como eu sei de tudo isso? Porque eu estudei vocês, Dona Beatriz, durante meses, assim como estudei as outras famílias antes de vocês. Marina voltou a cortar os legumes, mas agora seus movimentos eram mais lentos, mais deliberados. A diferença é que vocês são especiais. Vocês são minha família verdadeira. As outras famílias. Você realmente... Beatriz não conseguiu terminar a pergunta. Matei as esposas? Sim. Marina respondeu com a mesma naturalidade que usaria para falar sobre o tempo. Mas elas não eram realmente importantes. Eram apenas prática, preparação para o momento real. Beatriz sentiu náusea se espalhar por seu estômago. Como você pode falar sobre assassinato com tanta frieza? Marina parou de cortar e inclinou a cabeça, como se considerando seriamente a pergunta. Sabe, Dona Beatriz, eu me perguntava isso também. Quando matei a primeira, Márcia, senti um pouco de culpa. Ela implorou muito no final, chorou, prometeu me dar dinheiro se eu a deixasse viver. Marina pegou outro legume e começou a descascá-lo lentamente. Mas depois percebi que não sentia nada, além de satisfação. Como se finalmente estivesse fazendo algo que fazia sentido no mundo. Você está doente, sussurrou Beatriz. Precisa de ajuda. Doente? Marina riu novamente. Talvez, ou talvez eu seja a única pessoa sã em um mundo onde homens como meu pai podem arruinar vidas sem consequências. Ela apontou a faca na direção de Beatriz. Cada mulher que matei era casada com um homem que poderia ter sido meu pai. Homens bem-sucedidos, respeitados, que provavelmente também haviam abandonado filhos pelo caminho. A lógica distorcida de Marina fez Beatriz compreender a extensão real de sua insanidade. Ela não estava lidando com uma pessoa procurando vingança específica, mas com alguém que havia transformado sua dor pessoal em uma cruzada homicida. Marina, disse Beatriz, cuidadosamente. E se eu pudesse ajudá-la a encontrar Roberto? E se pudéssemos conversar os três juntos, como uma família? Marina parou completamente o que estava fazendo e encarou Beatriz com intensidade perturbadora. A senhora realmente acha que eu sou estúpida, não é? Eu não. A senhora acha que depois de 25 anos, planejando este momento, eu vou desistir porque a esposa substituta do meu pai ofereceu uma conversa em família? A voz de Marina se tornou mais alta, mais aguda. A senhora acha que eu não percebi que tentou mexer nas minhas coisas ontem? O sangue de Beatriz gelou. Marina sabia sobre a pasta. Eu sei exatamente o que a senhora encontrou no meu quarto, continuou Marina, se aproximando lentamente da mesa onde Beatriz estava sentada. E sabe o que mais? Eu deixei aqueles documentos lá de propósito. De propósito? Eu queria que a senhora soubesse. Queria que compreendesse exatamente com quem está lidando. Marina se sentou na cadeira em frente a Beatriz, a faca ainda em suas mãos. Queria que tivesse tempo de sentir medo antes do final. Beatriz percebeu que estava sendo torturada psicologicamente de forma meticulosa. Marina não queria apenas matá-la. Queria que ela experimentasse terror completo primeiro. As outras mulheres descobriram a verdade tarde demais? Perguntou Beatriz, sua voz tremendo. Marina assentiu lentamente. Ana Mendonça descobriu na última semana. Encontrou minhas anotações, exatamente como a senhora. Chorou muito, implorou pela vida, prometeu guardar segredo. Marina examinou a faca na luz que entrava pela janela. Patrícia Lima foi mais esperta. Quase conseguiu escapar. Chegou até a porta da frente antes que eu a alcançasse. Beatriz sentiu o terror se espalhar por cada célula de seu corpo. E Márcia? Márcia foi a mais patética. Quando percebeu que o café estava envenenado, tentou me convencer de que poderíamos ser amigas, que ela sempre quis uma filha. Marina balançou a cabeça com desdém, como se 15 minutos de conversa pudessem compensar.
uma vida inteira de abandono. Beatriz compreendeu que precisava agir imediatamente. Marina estava claramente se preparando para o ato final, e não haveria uma segunda chance. Posso fazer uma última ligação? Perguntou Beatriz, tentando soar calma. Para minha irmã em Recife. Quero me despedir. Marina considerou o pedido por um momento. Claro, mas eu fico aqui ouvindo. E nada de códigos secretos ou pedidos de socorro. Beatriz pegou o telefone com mãos trêmulas e discou um número. Mas em vez de ligar para sua irmã, discou 919, o número da emergência. Polícia, preciso de ajuda urgente, disse rapidamente quando atenderam. Marina reagiu instantaneamente, saltando da cadeira e tentando arrancar o telefone das mãos de Beatriz. As duas mulheres lutaram brevemente, mas Marina era mais jovem e forte. Rua das Magnólias, 143, Jardim Paulista, gritou Beatriz, antes que Marina conseguisse desligar a chamada. Sua idiota! Marina segurou Beatriz pelo cabelo, puxando sua cabeça para trás. Agora vou ter que acelerar o cronograma. Marina correu até a cozinha e voltou com um frasco maior do que os anteriores. Isso aqui é suficiente para matar um cavalo. Você vai beber tudo agora. Beatriz lutou, mas Marina era implacável. Ela forçou a boca de Beatriz a se abrir e começou a despejar o líquido. Foi quando ouviram o som de sirene se aproximando. Marina parou, o frasco a meio caminho dos lábios de Beatriz. Seus olhos se encheram de fúria pura. Não, não agora. Eu estava tão perto. As sirenes ficaram mais altas e Marina soltou Beatriz abruptamente. Você arruinou tudo. 25 anos de planejamento. Marina correu para a janela e viu os carros da polícia parando em frente à casa. Sem hesitar, ela pegou a faca da mesa e se virou para Beatriz com determinação assassina. Se não posso ter minha vingança perfeita, pelo menos você não vai sobreviver para contar a história. Marina avançou com a faca levantada, mas Beatriz conseguiu se jogar para o lado. A lâmina atingiu o espaldar da cadeira, fincando profundamente na madeira. As batidas na porta da frente se tornaram mais insistentes. Polícia! Abram a porta! Marina tentou puxar a faca da madeira, mas ela estava presa. Em desespero, ela pegou uma panela pesada do fogão e se virou novamente para Beatriz. Foi quando a porta da frente foi arrombada. Os policiais irromperam na casa exatamente no momento em que Marina erguia a panela de ferro sobre a cabeça de Beatriz. O sargento Carvalho, um homem experiente de 40 anos, imediatamente sacou sua arma. "Largue isso agora!" gritou ele, apontando a pistola para Marina. Marina congelou, a panela ainda erguida, seus olhos percorrendo rapidamente os 3 policiais que haviam entrado na cozinha. Por um momento, Beatriz viu algo que nunca havia percebido antes nos olhos da jovem. Medo real. "Eu disse, largue a arma!" repetiu o sargento, dando um passo à frente. Marina lentamente abaixou a panela, mas não a soltou completamente. "Vocês não entendem", disse ela, sua voz recuperando parte da frieza habitual. "Esta mulher destruiu minha família. Ela roubou a vida que deveria ter sido minha." "Senhora", disse o sargento Carvalho para Beatriz, sem tirar os olhos de Marina. "A senhora está ferida?" Beatriz conseguiu se levantar da cadeira, suas pernas tremendo violentamente. Não fisicamente, mas ela. Ela confessou ter matado outras pessoas. Marina riu, um som que ecoou de forma perturbadora na cozinha. "Outras pessoas? Eu libertei outras pessoas. Libertei mulheres ingênuas como você, de casamentos baseados em mentiras." O policial mais jovem, Cabo Santos, se aproximou cuidadosamente de Marina. "Senhorita, preciso que solte essa panela e coloque as mãos atrás das costas." "Meu nome é Marina Santos Silva", disse ela com orgulho venenoso, "e este é meu lar. Meu pai é Roberto Silva,
advogado respeitado desta cidade. Eu tenho todo o direito de estar aqui. Beatriz observou com fascínio mórbido como Marina ainda tentava usar sua conexão familiar como escudo, mesmo depois de confessar múltiplos assassinatos. Onde está seu pai agora? Perguntou o sargento Carvalho. Ele teve que viajar, respondeu Marina, pela primeira vez mostrando incerteza. Negócios urgentes. Ele fugiu, disse Beatriz amargamente. Quando descobriu quem ela realmente era, ele fugiu como um covarde. A dor que passou pelos olhos de Marina foi tão intensa que, por um momento, Beatriz quase sentiu pena dela. Quase. Mentira! Gritou Marina subitamente. Meu pai não fugiu. Ele só precisava de tempo para processar tudo. Marina se virou para Beatriz com ódio renovado. Você mentiu para ele. Você o convenceu de que eu era perigosa. Marina, disse Beatriz calmamente, você é perigosa. Você matou pessoas inocentes. Inocentes? Marina largou a panela finalmente, mas suas mãos se fecharam em punhos. Aquelas mulheres viviam vidas roubadas, casadas com homens que abandonaram outros filhos, outras famílias. O cabo Santos conseguiu se aproximar o suficiente para segurar os pulsos de Marina. Senhorita, está sendo presa por suspeita de tentativa de homicídio. Tem o direito de permanecer calada. Enquanto o policial recitava os direitos de Marina, ela continuou falando, como se precisasse justificar suas ações até o último momento. Eu pesquisei cada um daqueles homens, disse ela, suas palavras saindo em torrente desesperada. Eduardo Santos tinha uma filha em Fortaleza que ele nunca reconheceu. Carlos Mendonça abandonou uma namorada grávida em Recife. Fernando Lima tinha 2 famílias paralelas que não sabiam uma da outra. Beatriz percebeu com horror crescente que Marina havia criado um sistema completo de justiça, baseado em sua própria dor. Ela realmente acreditava estar corrigindo injustiças do mundo. E Roberto? Perguntou Beatriz, mesmo sabendo que a resposta a destruiria. O que você descobriu sobre Roberto? Marina sorriu pela última vez, um sorriso que era pura maldade. Além de mim, ele tem pelo menos mais 2 filhos que nunca reconheceu. Um menino em Salvador, de uma professora que ele namorou na faculdade, e uma menina em Brasília, filha de uma secretária do escritório onde ele estagiou. As palavras atingiram Beatriz como socos físicos. 15 anos de casamento, e ela nunca soubera que tipo de homem havia desposado. Isso não justifica matar pessoas inocentes, disse o sargento Carvalho, conduzindo Marina em direção à porta. Inocentes, repetiu Marina com desdém. Nenhuma de vocês era inocente. Todas sabiam, no fundo do coração, que seus maridos não eram homens de confiança. Todas escolheram ignorar os sinais. Marina parou na porta e se virou para Beatriz uma última vez. Você vai descobrir mais coisas sobre Roberto, dona Beatriz. E quando descobrir, vai compreender que eu estava certa. Marina, chamou Beatriz impulsivamente. Por que você não tentou apenas conhecer Roberto? Por que escolheu o caminho da vingança? Marina inclinou a cabeça e, por um instante fugaz, Beatriz viu a menina abandonada que ela havia sido. Porque quando você cresce sem pai, dona Beatriz, você aprende que o amor é fraqueza. Aprende que a única coisa que realmente importa é poder. E o poder de tirar de alguém aquilo que mais ama. Isso é a única justiça real que existe neste mundo. Os policiais levaram Marina para a viatura enquanto ela continuava falando sobre justiça e vingança. Beatriz ficou parada na porta de casa, observando a filha abandonada de seu marido desaparecer na parte traseira do carro policial. 3 horas depois, Roberto ligou. Beatriz? Vi no noticiário. Como você está? Onde você está, Roberto? A voz de Beatriz saiu fria como gelo. Em um hotel. Eu.
Eu precisava pensar, precisava processar tudo. E chegou a alguma conclusão? Roberto permaneceu em silêncio por um longo momento. Eu era muito jovem quando isso aconteceu com Helena. Eu não sabia. E os outros filhos, Roberto? O menino em Salvador e a menina em Brasília? O silêncio que se seguiu confirmou todos os medos de Beatriz. Como você soube? Perguntou ele finalmente, sua voz quebrada. Sua filha me contou, antes de tentar me matar. Beatriz desligou o telefone e se sentou no sofá da sala, observando as marcas que a luta com Marina havia deixado na casa. Marcas que nunca mais desapareceriam completamente. 6 meses depois, Marina foi condenada à prisão perpétua por 3 homicídios e uma tentativa de assassinato. Roberto voltou para casa uma vez para buscar seus pertences, mas o casal nunca mais se falou pessoalmente. Beatriz vendeu a casa e se mudou para um apartamento pequeno. Ela sabia que Marina estava certa sobre uma coisa. Ela havia escolhido ignorar os sinais sobre Roberto. Mas agora, pela primeira vez em sua vida adulta, ela estava escolhendo a verdade. E a verdade, descobriu ela mesmo sendo dolorosa, era muito mais poderosa do que qualquer vingança.